Muito boa noite, queridos. Com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Trago uma palavra de esperança, uma palavra de amor da parte de Deus, que eu espero que funcione na minha e na tua vida como um encontro do amor de Deus. Estamos na Semana Santa e tem muitos pregadores, muitos eventos, muitas peças teatrais na cidade falando da paixão de Cristo. E toda a Bíblia fala da paixão. Paixão é amor, né? É uma intensidade diferenciada. Como a paixão é de Cristo, é uma paixão espiritual, que não envolve barganha, que não precisa da reciprocidade. Deus, ele nos ama de modo incomensurável, né? Indistinto. É para todo mundo, a todos, porque Deus amou o mundo, você que está no mundo, de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se hoje está no Brasil e em muitos lugares do mundo, até em Jerusalém, que nesse momento está no meio do conflito armado, está havendo a rememoração do sacrifício do Filho de Deus, e aqui também no Brasil, a palavra que eu trago hoje não é do momento da crucificação, mas é uma semana, talvez 10 dias antes, e é chamada a última viagem que Jesus fez, né, em direção a Jerusalém. Tá certo? Quem tem a iminência de um perigo, de um risco, porque vai ser assaltado, vai ser morto, vai ser isso e aquilo, a pessoa, se sabendo disso, se previne. E Jesus é sabedor, era, é e saberá eternamente de todas as coisas, porque ele é Deus. Mas ele tinha o compromisso de entregar a sua vida, né? A Bíblia diz que ele mesmo entregou a sua vida. Ele podia não ter ido. Não, por que eu vou fazer em Jerusalém? Chega lá, vão querer me matar. Mas a Bíblia diz que ele foi até Jerusalém. E a leitura que nós separamos para esse momento da ministração da palavra, do programa Dias Melhores, é a parábola do fariseu e do publicano. É no capítulo 18 de Lucas. Geralmente eu cito apenas um versículo e já começo a pregar, mas hoje eu quero... É Semana Santa, né? As pessoas estão mais preocupadas com chocolate e peixe do que entender a respeito de Jesus. Então, contou também essa parábola. Jesus ama, ainda hoje ele nos fala através de parábola. E alguns que confiavam em si mesmo, Jesus contou uma parábola. E alguns que confiavam em si mesmo, confiavam em Deus, confiavam em Jesus, tinham fé, tinham credo, tinham temor a Deus. Não. E alguns que confiavam em si mesmo, achando-se justo e desprezando os outros. A pessoa em si mesmada, né? A pessoa que só olha para o umbigo. A pessoa da vaidade, do poder, do quero tudo. A pessoa hoje desse mundo louco que esqueceu do plano espiritual. A Bíblia diz assim, louco, hoje pedirão a tua alma e o que você tem para entregar, né? A respeito de um homem que... meus celeiros estão tudo cheio, está quase explodindo de tanta coisa, eu vou ter de criar novos celeiros, né? E a Bíblia diz, louco, hoje pedirão a tua alma, o que é que você tem para entregar? Esse texto diz assim, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Publicano é aquela pessoa odiada por romano, trabalhava por judeu, e era odiado pelo romano, pelo judeu e pelo povo. Todo mundo odiava. Você já escutou aquela música Zaqueu? Como Zaqueu? Zaqueu era um publicano. Todo mundo odiava, mas odiava muito. Né? Assim,
O fariseu de pé orava consigo mesmo, ó Deus. Orava com quem, pastor Marconi? Consigo mesmo. Por quê? Porque ele era tão em si mesmado que ele não levantava nem a cabeça para falar com Deus. Ele estava orando para ele mesmo. E a sociedade de hoje, eu vejo, eu participo de diversos setores da sociedade. Eu sou membro da Academia de Letras. Sou escritor, né? Tenho 19 livros publicados. Sou funcionário público federal aposentado. Sou pastor da Igreja Metodista Wesleyana. Então, eu tenho, tenho um grande círculo de convivência e de amizade. E eu vejo muita gente de diversos segmentos. E muitos, assim, coloca a fé em Deus como coisa de mulher para deixa ela ir, né, para a igreja, né, para não ou para os filhos para não estar no canto pior. Melhor ir para a igreja do que não estar no canto pior, sabendo que todos nós vamos prestar conta da nossa alma. Deus, em Cristo Jesus, prestou conta do meu e do seu pecado, indo lá para Jerusalém, e ele não precisava ir. Naquela semana ele podia dizer, Pai, deu certo, pronto. Tudo que eu tinha que fazer, já fiz milagre, já preguei tudo que tinha que pregar. Fiz tudo que tinha que fazer, eu acho que eu estou subindo. Né? E subia. Mas ele foi para morrer de morte cruel. Mas, pastor, eu nunca vi, não. Então, vá assistir ou você lê a palavra de Deus, ou vá assistir uma encenação da Paixão de Cristo. A partir da manhã já deve ter, em toda a cidade tem. Ou vá assistir um filme, vá assistir Mel Gibson. Se seu coração. Então, as pessoas veem aquilo como não sendo uma realidade, é um fator paralelo à vida, é como uma realidade que vai na missa, enquanto está lá, mas na vida dele não envolve nada, ele mesmo se justifica, ele mesmo se confia nele mesmo, né? A Bíblia diz: esses homens confiavam nele mesmo. O fariseu orava consigo mesmo: ó Deus, graça te dou, porque eu não sou como esses outros aí, não. Para começar. Eu sou diferenciado, eu sou popular, eu tenho seguidores, eu tenho mais de 4 bilhões de seguidores e inscritos. Por dia eu tenho 80 mil likes, eu sou um sucesso, eu tenho um carro que é isso e aquilo, e estou trocando por um que tem mais isso e mais 5 aquilo, e eu sou a pessoa, aliás, ele não quando ele diz eu sou, ele não está valorizando valores dele próprio. Ele diz, eu não sou como essas pessoas. Na verdade, esse fariseu fala mais do que ele imagina que tem. Porque eu tenho feito isso. Porque, bom, não sou como esses homens, ladrão, injusto, adúltero, nem mesmo como esse publicano. Aí, ó, tinha um mais perto aqui, eu não sou como esses. Pronto, eu não sou nem como esse publicano aqui. Uma vez foram procurar Jesus, aí Jesus disse o que? Ele disse, quem foi que me instituiu como juiz? E ele é o justo juiz. Um dia ele haverá de nos julgar. Tá certo? Mas naquele momento, Jesus, quem foi que me institui como Jesus, como juiz? Não. Mas vivemos numa sociedade que se julga todo mundo. Essa pessoa aqui olhava a vida de todo mundo, sabia de todo. Porque se ele disse que todo mundo era. E eu acho que ele não leu aquele texto da Bíblia que fala da trave e do cisco do olho, né? Ele via muito defeito, ele era arrogante, prepotente. A sociedade hoje está instruída na arrogância, na prepotência, na luxúria, na vaidade, na ostentação. Os países desenvolvidos não é de bom tom essa ostentação, essa demonstração. Você não vê um rico se exibindo. Na verdade, o rico ele tem 5 mil camisetas, tudo da mesma cor. Ninguém sabe nem quantas camisetas que ele. Vai ver o dono das grandes plataformas. Eu não vou citar o nome, mas você sabe. A roupa dele, eles não ostentam. Mas o nosso país vive de uma ostentação que flagela, que sacrifica, a pessoa nem pode, mas ele se sacrifica para ter aquele negócio para ostentar. E eu não sou igual esse pobre aí que não tem nem isso que eu uso aqui maravilhoso. Jejum, eu dou dízimo. Quando ele terminou o discurso dele, para ele, pastor Marconi, Jesus.
Ele estava lá falando, só não estava falando com Deus, tá certo? A Bíblia diz que ele falando para ele mesmo. Ele orou para ele mesmo. Orou para os outros que estavam escutando, aplaudir mais. Mas, rapaz, isso é o cara. Qual é o teu arroba mesmo, hein, para mim seguir? O seu arroba, me dê o seu arroba. É arroba o quê? Como é que escreve o seu nome? Você é muito sensacional. Mas o publicano, aquele todo mundo odiava e queria desviver ele, né? A gente é pastor, a gente pode falar, matar, entendeu? Eu sei que os influencers que fazem vídeo têm uma multidão de palavras que eles não são permitidos de falar, que o próprio algoritmo derruba. Mas os pastores e qualquer sacerdote, ele tem a liberdade de falar porque ele está falando da prática do evangelho e da palavra de Deus. Então, convém citar essas palavras com sabedoria, né? Que é o nosso caso. Mas o publicano em pé, de longe, você veja, o fariseu ele subiu lá no meio da escada, levantou a mão, olhou se todo mundo estava olhando e fez aquele discurso. O publicano ficou, ele nem subiu. Ele nem subiu. Ele vem de cabeça baixa e levanta um pouquinho os olhos para. Só que ele não fala para ele mesmo, ele fala para Deus. E o Filho de Deus estava olhando aquela pessoa perseguida, odiada, incompreendida, amaldiçoada, aquela pessoa que todo mundo queria acabar com a vida dele. Se pegasse ele na estrada, iam matar, saquear, roubar o dinheiro, porque era uma profissão muito odiada. Em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu. Sabe, ele deu uma olhadinha e não levantou mais, não. Ele deu só uma conferidinha, ver se Deus estava olhando. Só que ele não viu que Jesus estava assim, olhando para ele. Quando eu disse que o amor de Deus vai te encontrar nessa noite, e o bom perfume de Cristo vai entrar na tua alma e nunca mais vai sair. Hoje eu passei o dia com asma. E eu deitei ali e disse, Jesus, eu passei o dia escrevendo esse sermão, eu quero pregar hoje. Aí cochilei, melhorei e estou aqui, para abençoar a sua vida. Viu? Aqui não é uma transmissão de influência. Aqui eu estou ministrando a bênção de Deus sobre sua vida. Dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim. E ele não disse as vaidades que o outro disse, que sou um pecador. Bom, se Jesus ia morrer e foi morrer por mim e por você, eu acho que essa foi uma boa hora que Jesus disse, eu estou no caminho certo. Eu vou fazer o que é necessário. Não é o melhor, é o que vai doer mais e doeu. É o que eu vou sofrer mais e sofreu. É o que vão flagelar, porque não foi uma coisa, foi uma coisa muitíssimo pesada, né? E Jesus enfrentou tudo isso porque viu alguém dizendo, o primeiro que não precisava de ninguém, eu preciso lá de Deus, de Jesus, eu não preciso dessas coisas de religioso, né? Mistura religião com Deus e Jesus, que são coisas distintas. Religião é o ato, religare, aquilo que liga você a Deus. E cada um tem a sua, tá certo? Cada pessoa se identifica, e o nome da religião mais apropriada para você é o Filho de Deus, Jesus Cristo, tá certo? Porque não há um outro caminho, nenhum outro caminho há para que se chegue a Deus, se não for através de uma porta que se chama Jesus Cristo. Tá bom? Então, esses homens confiavam em si mesmo. E esse homem aqui, você vê que ele faz um discurso como se conhece muito, porque ele está dizendo para todo mundo, ele não está dizendo para Deus, porque não se pode enganar a Deus. Não tem como você enganar a Deus. E olha que maravilhoso. Um queria se exibir e falou e não convenceu. Jesus que estava aqui, imagine Deus que está no céu, né? E o outro mal abriu a boca, olhou assim de relance
e disse, sou pecador, e Jesus já olhou para ele apaixonado. Jesus olhou para o outro com misericórdia. Deus não é Deus carrasco. A gente é quem toma decisões que vão de encontro, tá certo? As coisas difíceis que está planejado para quem não tem Deus, para quem não tem, para quem se sente superior, que não precisa nem desse sacrifício. Que história de sacrifício? Eu sou moderno e não tem quebrantamento em seu coração, tá certo? Então, esse homem pensa que conhece ele e conhece os outros. Uma pessoa influente, um político influente, o cara que sabe falar sobre todo assunto e tem domínio de tudo e mente feito cachorro de preá, como se diz aqui no Nordeste, né? A verdade não está na sua boca. Ele mente para convencer uma plateia que aplaude esse tipo de coisa. Mas ainda existe na Terra pessoas que reconhecem, eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus, eu preciso do Salvador, não estou nem vendo que ele está me olhando, ninguém ali estava vendo, mas Jesus estava lá olhando, ninguém aqui está vendo Jesus agora nesse momento, mas Jesus está aí do seu lado, olhando para você, porque ele não mudou. A Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, tá bom? Esse homem conhecia ele, conhecia todo mundo, né? E se justificava assim mesmo. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que me ajuda, é ele que abre as portas, é ele que me guarda, é ele que sara, é ele que livra. Eu nem vejo, às vezes não sei, às vezes sei, às vezes é ele que nos surpreende, é ele que tem prazer. E depois não fica se exibindo igual esse fariseu, tá certo? Esse homem bisbilhotava a vida alheia. Jesus, já corri para o seminário. Quando saí do seminário, aí fiz a especialização do seminário, que é uma pós-graduação. Depois fiz outros cursos de ciência da religião e depois aí não parei mais. Mas terminou, eu já fui botar meu nome para ser pastor e tem um negócio no segmento que o diabo não briga com o diabo. Você vê tudo que é ruim e errado no planeta Terra. Os comunistas se unem com os satanistas, que se unem com o que tem de pior no Oriente Médio, que você conhece, o que é que eles fazem com as mulheres lá. Mas esse povo é tudo unido, eles se amam, se dão a mão, achando que depois vão se resolver entre eles, mas, na verdade, não tem como se resolver depois sem Cristo, né? E o que eu estou falando aqui está toda hora nas televisões, todo mundo vê. Quem anda procurando distinção, separação, é o povo que deveria estar unido, o povo de Deus. Eu me dou muito bem com os católicos. Essa semana eu estava num grupo daqui da cidade que eu moro, aí tinha uma mensagem Missioneiro da Paz, um grupo kardecista, não conheço. E uma vez eu falando com a diretora, eu digo, olha, que muita gente vê assim o pastor, e um pastor jamais falaria. Eu até os 18, 19 anos, eu dava palestra no maior centro espírita kardecista que havia em Natal. Lá só ia médico, engenheiro, grandes empresários. É um ambiente que tem as palestras, tem os livros, tem o Evangelho segundo Allan Kardec, e tem hora que chama de preces, né? As preces e tal. Então, eu me dou bem. Eu tenho minha forma de acreditar, penso que essa é a mais apropriada para a minha vida, a mais correta. É os princípios que estão na palavra de Deus. Mas a cidade que eu moro aqui, o padre, quando me vê, vai lá, senta onde eu estou. Eu sou convidado para um evento, o padre ele chega perto de mim, ele me cumprimenta, ele fala comigo. Eu me dou bem. Mas os homens e as mulheres de Deus parece que estão não estão percebendo, fica como esse fariseu apontando. Um pastor chega, e tu viu que saiu de pastor fulano? Eu quero lá ver isso, que o fuxico gosta, não sei, isso quem é acusador é o diabo, que é esse cabo que ele estava fazendo aqui, acusando, né? Em vez de saber da vida do outro, é importante a gente. Eu procuro muito
me entender e significar e ressignificar o meu ser, meus pensamentos. Eu fiz isso por cada livro que eu vou fazer, que eu estou pesquisando, cada curso. Por isso que eu agi assim. Eu procuro me conhecer para poder falar às outras pessoas. Eu procuro estudar muito da palavra de Deus para poder falar com propriedade, para não ficar sendo repetitivo, coisas que todo mundo diz e que não tem ação na tua vida, mas não basta só o saber, não basta só a inteligência, o cognitivo, a boa interpretação, a eloquência, uma dicção apropriada. É preciso ter a unção do Espírito Santo de Deus, é preciso, é necessário ter comunhão para estirar a mão e seja curado em nome de Jesus, levanta em nome de Jesus, e o Espírito Santo de Deus que atravessa montanhas, vales e oceanos, chegar até onde você está e fazer um milagre. Chegou aquela hora, né? Levantar a mãozinha. Quem me acompanha nos sermões, vez por outro, eu não sou daquele pregador, toque em alguém do lado, não, é para você mesmo, tá certo? Um se avaliava super forte, o segundo se avaliava fraco, tá certo? Não sei em qual estágio da vida você vai se enxergar nesse texto, né? Bom, esses dois homens foram ao templo. E como eu disse, Jesus foi também. Jesus ia ao templo, todo dia ele ia ao templo. Todos os dias. A palavra sugere que Jesus chegava às 5 da manhã. Era um horário cedo da manhã. E, embora ele fosse todo dia, ele era igual a esse publicano, indesejado naquele lugar. Todas as vezes que Jesus estava no templo, tinha alguém olhando e disse, vamos matá-lo, vamos pegar ele. Às vezes se juntava para apertar. Teve uma vez que Jesus teve que desaparecer, porque eu acho que não estava nem no roteiro, porque não estava previsto Jesus usar a deidade dele, entendeu? As ações de Jesus aqui, enquanto homem, era o Espírito Santo o tempo todo. Jesus estendendo a mão, o Espírito Santo entrando. Então, às vezes ele afrouxava um pouquinho, aí surgia aquela pulsão dele de Deus e ele tocava na pessoa, a pessoa já... Mas aí ele esvaziava de novo, né? E uma vez Jesus teve que... Começaram a apertar Jesus para sufocar e conseguir naquele apertão ali, dava uma situação que conseguia... Então... Jesus não era para ir o tempo, mas ele ia. E aquele tempo, estamos falando da paixão de Cristo, então você sabe, você assiste nas cenas, Jesus batendo naqueles homens que estavam vendendo, aquilo não é odinho de uma pessoa que está revoltada, não. É porque o templo tinha tudo menos Deus. Religião sem Deus é comércio. Religião, o templo de Herodes, era o templo bonito, festivo, música, movimento para lá e para cá. Deus lá dentro não tinha. Jesus chegava, ficava no alpendre ali. Nas vezes que Jesus entrou, você pode olhar, foi na sinagoga. Tá certo? O que é sinagoga? Tinha o templo central, que Salomão fez, depois Herodes fez. E tinha as congregações na cidade. Não tem como se levar templo central para todas as cidades. Então, aonde tinha as congregações, era chamado sinagogas. Se você vir esse nome novamente, você... Então, Jesus era rejeitado. Eu acho que Jesus estava fazendo um estágio para entender esse sentimento da pessoa não ser pertencente. Olha como é difícil vencer na vida, como é difícil conseguir as coisas, como é difícil se ascender na vida, alcançar alguma coisa, como é difícil, a gente tenta as coisas e é rejeitado e é impedido. Parece que é um negócio, uma aglomeração, e todo mundo, menos a gente tenta, mas quem está na frente não deixa a gente progredir. E eu prefiro não tentar só com minha força. E eu ficou muito claro, eu venho de uma família muito pobre e me esforcei muito na minha vida. Estudei, trabalhei minha vida inteira. Eu trabalho desde 77. E fui até onde a força do meu braço conseguiu ir, e não foi muito. Mas na hora que eu peguei na mão de Papai do Céu, e ele vai pegar na tua mão nessa noite,
Aí eu aprendi a voar. E você vai voar também. Jesus observava. As pessoas iam para o templo, queriam o templo, a religião, mas Deus. Não, Deus não para que história de Deus, né? Já tem o templo, já tem a religião, para que história de Deus, de Jesus? Já tem a gente faz a obrigação, né? O judeu tinha a obrigação de. Fez a obrigação, já está resolvido, né? Eles queriam Jesus, literalmente, eles queriam Jesus, queriam matar Jesus. Mataram, né? Por sinal. Né? Não estamos na Semana Santa? Se você não viu, amanhã você veja, ou vai ler na Bíblia, ou vai ler a história. Se você não sabe, o mundo tem antes de Cristo e depois de Cristo, tá certo? Por quê? Porque mataram ele, viu? Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Ele ressuscitou. Esses homens não queriam Jesus. As pessoas não se importavam com as outras. Olha o fariseu, eu não sou ladrão igual esse povo aqui, pobre, feio, que não tem prestígio. Inclusive, eu sou muito lindo e sou, como eu já disse, eu tenho 14 bilhões de seguidores e tenho, por dia, cada vídeo que eu faço é 80 bilhões de like, tenho 15 plataformas e eu sou o sensacional. Isso aqui é um falido. E, querido, o que estão ensinando nesses aplicativos, esse sucesso de ter seguidor, like, não sei o quê, eu te aconselho a ter sucesso com Deus. Eu te oriento que sua voz seja conhecida de Jesus, que é a batida do seu coração. Porque na hora que você estiver triste, teu coração mudar de tom, na hora que você tiver medo, teu coração mudar de ritmo, na hora que você estiver ansioso, teu coração paralisar um pouco ou acelerar um pouco, a batida chega no céu, alguma coisa está acontecendo e a presença de Deus vem na tua vida. Essas milhões de coisas que estão oferecendo, essa ostentação, que essa mídia e esse sensacionalismo, essa fantasia que vende, ninguém está nem aí para o outro. Por quê? Porque o cara disse, eu não sou igual a esse povo, não. Tenta se aproximar dessas pessoas, eles não querem chegar perto da gente, porque eles não são igual a gente. E Deus não é igual a gente e quer chegar perto de mim e de você. Tem um negócio na Bíblia chamado Icabode. Icabode é quando a glória do Senhor se sai do templo. E tem muitas igrejas, muito pesado que eu falo isso, que ainda tem toda uma estratégia, mas não tem Icabode, não tem a glória e o poder de Deus dentro da... Tem muito homem que não tem a glória e o poder de Deus, homem e mulher. Porque muda não é nem as prioridades, eu ia dizer preferência, as prioridades, né? Anderson Freire tem um hino prioridade, raridade, prioridade, colocando Deus como prioridade da sua vida. O mundo de hoje sutilmente está te afastando da prioridade daquele que é provedor, um Deus que é provedor. E o mundo oferece um Deus com um D bem pequenininho, que é Deus roubador. No carnaval tem até desfile 3 dias direto, endeusando o Deus que veio para roubar, matar e destruir. Mas as pessoas querem seguir isso. E depois querem dizer que tem Deus Icabode. A glória de Deus se foi. Nesse templo. E Jesus se foi, nunca foi, nem nunca se irá, porque ele é presente. É onipresente. E conhecedor, né? Onisciente. Presciente. O que é presciente? Antes de, ele já sabe. E depois de, onisciente. Conhece todas as coisas, né? Então, o amor de Deus é recorrente. Se ele vai 3 anos, um dia quer matar, 2 dias quer bater, 3º dia quer ir. 3 anos ele indo, olha como o amor de Deus por você é grande. Eu mesmo não iria. Depois eu me aposentei, cheguei na repartição, eu era gerente. E no Brasil, depois de um governo esse governo que está atuando hoje, a gente que é aposentado
da repartição federal, foi proibido. Só tem um dia na semana que pode entrar e só pode ir para aquele andar. E a gente que tinha uma responsabilidade enorme, parece que a gente perdeu o prestígio, né? Porque não pode. E na primeira vez que eu fui lá, o vigilante morrendo de vergonha, ô Marconi, chega, eu estou com vergonha, tem uma ordem aí que não pode mais subir. Foi a última vez que se eu não sou bem-vindo naquele lugar, eu não vou. Jesus não era bem-vindo no templo, mesmo assim ele ia. Jesus pode não ser bem-vindo na sua vida, mesmo assim ele continua indo. Essa é uma palavra para você abrir o seu coração, sua mente, seu entendimento, para não ser igual esse louco fariseu que confiava em si mesmo, porque Deus está observando em Cristo Jesus. O amor é recorrente, o amor é forte, né? O amor tenta novamente, e tenta de novo, e tenta mais uma vez. 365 dias vezes 3 anos, né? 900 mais 65, 1000 e poucos dias, Jesus. O cuidado de Deus em te procurar todos os dias, mesmo você rejeitando, mesmo você não observando, mesmo você não valorizando, mesmo você fazendo pouca causa, mesmo você tendo outras prioridades, eu tenho muito mais, e Jesus está lá, porque ele é a tua vida, ele é o teu respirar. Se ele fosse rancoroso, bicudinho, se ele tivesse a metade da birra do pastor Marconi, cada vez que ele dissesse não quero mais não, pois não respira mais não, pronto. 40 segundos depois, você já ia, no instante, ia reavaliar. Só que Deus não é assim. Ele é amor, ele chega, você rejeita, ele volta, e é amor, e ele te ama, e ele te ama, e o bom perfume chega perto, e o ódio da gente, a rejeição da gente fede, e não quer aceitar aquele cheiro, aquele amor, e no dia seguinte Jesus vem novamente. Tem um texto em Mateus, capítulo 28, 36. Eu não vou fazer leitura. Que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu tentei te recolher como uma galinha recolhe os seus pintinhos. Olha, é uma demonstração de amor tal. Quando a galinha recolhe os seus pintinhos, nem a chuva pega. Você pode olhar, o pintinho não tem pena, ele é cheio de pelugezinho, um pelinho, uma coisinha fofinha, amarelinha. Ele se mete debaixo da asa da galinha, fica quentinho, fica protegido, fica ouvindo a batida do coração da galinha. Pô, 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 pô. Aquilo é outra coisa. Pergunta a qualquer bebê. Por que o bebê gosta de mamar e escutando ali a batida do coração da mamãe? Bum, 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 tô tranquilo, tá aqui a batida do coração de quem me protege. Então a galinha, aí ele diz, quantas vezes eu tentei te recolher. Jesus sentado no alto lá do Monte das Oliveiras, a Bíblia diz assim, Mateus, capítulo 28, 36, lá sentado no alto, olhando quantas vezes Jesus não ficou numa parte alta do seu bairro, da sua cidade, olhando para você e dizendo, filha minha, quantas vezes eu tentei como uma galinha colocar você debaixo das minhas asas, meu filho, você pode ter 40, 80, 70, 35, 15, 18 anos, quantas vezes eu guardei, tentei te puxar, e tão logo saiu o livramento, você fugiu debaixo das asas, você nunca se permitiu estar guardado debaixo das asas do Espírito Santo de Deus, debaixo do manto de ternura de Jesus Cristo. Mateus 28, 36. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu te recolhi como um pintinho, mas não houve gratidão, não houve reconhecimento. Não reconheceu. Também na sua vida você reconheceu. Você permitiu, estava ocupada demais, ou estava autossuficiente demais para não precisar de Deus. Às vezes que ele tentou te acolher debaixo das suas asas. Às vezes que ele chegou, que tua alma estava
gelada. Nas vezes que ele chegou que tua mão estava suada. Nas vezes que ele chegou que você não conseguia nem respirar. Nas vezes que você chegou e você pensava que ele chegou e você pensava que era o fim da sua vida. Das vezes que você achava que não ia mais se conseguir se levantar. E ele te colocou debaixo das asas. E na primeira oportunidade, você não desejou permanecer lá. Ele te aqueceu, né? Ele te fez amado, amada. A gente quer ser amado por quem elegemos, né? Mas diz que primeiro ele nos amou. Não esperou que houvesse a reciprocidade. A palavra de Deus diz que ele amou, e eu acredito que amou mesmo, porque, como eu estou dizendo, essa era a última viagem. Era só ele dizer ao pai, pode mandar a carruagem que eu estou subindo. Mateus 28, tu não me quiseste. Eu estou falando isso, aí amanhã você vai conferir na peça. Quem é um católico que lê a Bíblia, um evangélico que lê a Bíblia, ou mesmo se for um espírita kardecista, tem o evangelho também, ele sabe que essa história é assim. Às vezes que Deus tentou e que a gente não teve. Quando Deus falou isso de Jerusalém, é porque ele já ia para a cruz. Mas ele tinha esgotado todas as maneiras, como homem e Deus, de tentar alcançar aquelas pessoas. Sabe uma pessoa quando desalenta, que diz, rapaz, eu não sei mais o que fazer para ajudar? E a outra pessoa não entende. Então, acabou as maneiras de Jesus procurar, mas não conseguiu acabar o amor de Deus, o amor de Jesus pela humanidade, por aquelas pessoas, por mim e por você. Por isso que a gente está hoje rememorando a Semana Santa. Não esgotou o amor de Jesus. Jesus ficou do lado de fora do templo. Quando Jesus tinha 8 anos, tem uma coisa chamada se cumpriu a lei de Moisés. Algumas pessoas acham que é o Bar Mitzvah, que seria aos 12 anos, ou a hora que é cortado o prepúcio. Todo judeu é um ato de aliança com Deus, ele tem um momento de cortar o prepúcio, né? E foi a única vez que se viu Jesus dentro do templo e disse que ele derramou ali uma gota. Claro, nesse momento cirúrgico, uma gota do sangue de Jesus caiu dentro do templo. Mas foi fora do templo, para a humanidade, para mim e para você, que ele derramou o seu sangue salvador. Não foi no canto da religião sem Deus. Igreja é a casa de Deus. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Jesus disse, haverá de chegar o tempo que adorarão, o adorarão de espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O sacrifício foi feito lá de fora, não foi feito. Se não houver busca na casa de Deus, se não houver entrega, se não houver adoração, se não houver relacionamento, não tem como alcançar a Deus. Adorarão em espírito e verdade. Não pode ser alcançado pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esses homens tinham um templo, mas não tinham a Deus. Tinham um templo, mas não tinham a Deus.
Houve um tempo que esse mesmo povo, eles não tinham tempo, né? Que eu chamo cativeiro babilônico. Por teimosia também. Cada vez que o homem se rebela contra Deus, ele fica à mercê do diabo. E o diabo não muda o roteiro. É roubar, matar e destruir. E levar o povo. E o Salmo 137 diz que esse povo lá no cativeiro. E o diabo, ele não tem empatia, graça, entendimento, coração no coração. Ele é maldade e destruição. E é zombador. Aí diz que o diabo ficava botando as pessoas daquela cidade e diz: louva aí um hino. Salmo 137. Daqueles hinos que você louvava lá na sua cidade, lá no templo que você tinha. E esses homens de penduraram as harpas nos salgueiros, nas plantas, na beira do rio, e se sentaram. Não tinha força. Você sem Deus solta força. Você sem Deus solta ânimo. Você sem Deus, você não tem como corrigir alguma coisa que esteja errado e ir em busca daquilo que tem como promessa de Deus para a sua vida. E às vezes a gente está assim, como eu falei, às vezes a gente não tem mais força, as situações são contrárias, mas o amor de Deus não desiste. Então o Espírito Santo de Deus chega naqueles homens e vem uma força especial, e o Salmo diz que meu braço seque se eu não glorificar a Deus, a minha língua cole no céu da boca se eu não louvar um hino ao Senhor, e eles começam a louvar a Deus. E a partir daí, Deus abençoa e eles conseguem voltar para a terra que ele era por herança. Eu estava escrevendo isso aqui e me lembrei de um abençoado que cantava lá na igreja. E eu amava quando eu ia pregar e ele ia fazer o louvor, porque meu coração é muito movido pelo louvor. Se eu for pregar e o louvor... Esse hino diz assim: quando as forças se acabaram, você pensou em desistir. Quando todos te deixaram, eu estava lá. Eu estava lá. Quando o dinheiro acabou e a porta se fechou, quando se ajoelhou, eu estava lá, eu estava lá. Mesmo com poucas palavras, você pediu para te ajudar. Enquanto as lágrimas rolavam, Deus estava lá. Deus estava lá. Sou teu Deus, nunca te deixo sozinho, filho meu. Vou lutar por você, tirar as pedras do caminho. Hoje é o dia da tua vitória, hoje tua história eu vou mudar. Enxugue as lágrimas, filho querido, eu estou contigo, não vou te deixar. Sim, né? E na voz dele, como eu disse, eu estou com asma, mas estou adorando a Deus com você aqui. Estou atraindo milagre para a minha vida e para a tua vida. Levanta a mãozinha. Estou atraindo milagre, em nome de Jesus. Bom, Lucas diz que esse homem era odiado. Jesus era odiado e esse homem publicano era odiado. Ele era empregado dos fariseus, era empregado dos romanos, e os dois odiavam ele. E o povo odiava mais ainda porque ele cobrava imposto do povo, então ele era odiado por todo mundo. Era rejeitado por todo mundo.
era um homem que deixou de sorrir. Olha, se você um dia, 2 dias, 1 semana, 3 semanas, 1 mês, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, todo mundo lhe odiando, você para de sorrir, você não tem mais motivo para sorrir, você não tem motivo mais. Você faz o que tem que fazer, mas não tem mais prazer, não tem mais felicidade, não tem mais perspectiva. Parece que a vida vai ser assim até o final e a pessoa não tem mais afago, não tem abraço, não tem carinho, é uma pessoa isolada, distante, tá certo? E Deus não é Deus de ninguém distante, Deus é Deus que diz, não é bom que esteja só. Não é bom que esteja só. Eu vou aproximar, é um Deus que constitui família, eu vou fazer. Aliás, Deus é especialista em família, né? Foi ele que criou a primeira família, o primeiro milagre de Jesus foi na família. Deus é tudo em família, família é a base de toda. Por isso que essa raça comunista do Brasil quer acabar com a família, porque família é a sustentação de todas as coisas. Onde tem família, tem presença de Deus. Tá certo? O comunismo ele não quer Deus, ele não quer. A família é o Estado, né? Tenha muito cuidado com essas coisas. Esse homem era intocável, cansado, com dor. Dor no corpo, dor na alma, né? Dor no corpo, dor na alma. Desprezado. A dor dele tem dores que a gente carrega que grita pra gente, né? A dor dele gritava para ele, você não vai conseguir mais nada na vida, você não vai prosperar em nada, você não vai conseguir alívio, ninguém gosta de você, ninguém te ama. Bom, isso é o que a dor diz, o que a sociedade mal diz, o que as pessoas invejosas, aquele fariseu diz, mas Deus diz que eu estou olhando para você e vou sarar o teu destino, eu vou sarar o teu caminho, eu vou sarar a tua alma, eu vou sarar teu coração, eu vou sarar a tua mente, eu vou sarar o teu emocional, eu vou te encher de amor, eu vou abraçar a tua vida, o meu perfume vai ficar impregnado em você e vai ser livramento para qualquer lugar que você for caminhar, e todo lugar que você caminhar e colocar a planta do seu pé será dado por possessão, porque a presença do Espírito Santo de Deus é com você. O maligno não lhe toca, porque a Bíblia diz em 1 João, aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Ninguém te ama, publicano. Bom, uma pessoa assim iria para o templo? Jesus ia porque ele disse, eu vou. E ele sabia que não era o dia de matar. Quando chegou o dia, ele disse, agora chegou a minha hora. E foi. Jesus ama tanto que Judas foi lá para beijar ele, para matar ele. Jesus olhou para ele e disse, estou aqui. Amigo. Ali era o momento de Judas dizer, estou arrependido, parou, porque ia ser crucificado do mesmo jeito. Mas se Judas se arrependesse, a história mudava só o finalzinho. Mas Jesus ia morrer de qualquer maneira. Deus sempre dá oportunidade para a gente reconhecer. Está ali meu Salvador, ele tem vida para mim, para ele, para mim, para quem chegar perto. E o sangue do Cordeiro, o sangue dele me purifica de toda a culpa. Nenhuma condenação há para aquelas pessoas que estão em Cristo Jesus. A sociedade todinha pode apontar o dedão. Ei! Deus não. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Bom, o publicano está na casa dele, aí diz, eita, hoje é dia do povo ir lá para adorar a Deus. Eu iria, Marconi, vou nada. É capaz de eu levar uma pedrada, uma flechada, uma espadada, uma tamburetada, mas o Espírito Santo vai, Jesus vai estar lá. Sabe por que você está com o encontro aqui? Isso não é um vídeo, isso é a ministração da palavra de Deus para a sua vida. É milagre, é cura, é a chave que você está precisando. Sabe por que você está aqui? Porque o Espírito Santo, você podia estar rindo, assistindo outro negócio. Você talvez fosse dormir, ou já fosse sair, ou você está dentro do carro, ligou o carro, desligou o carro, você está na prisão, você está no hospital e se deparou com esse momento, não é a questão do vídeo, você se deparou com um homem de Deus, ministrando bênção, de esperança, uma mensagem salvífica na pessoa de Jesus Cristo para a tua vida. Aí, Carla Caliana, eu fui pastor dela em Parnamirim. Se eu não tiver enganado, cantava muito, igual um roxinolzinho. Deve cantar, né? Esse povo que canta muito. Meu Deus, depois que eu cantei aqui com asma, essa música aí agora aparece Carla Caliana, com essa voz extraordinária que ela tem. Que Deus abençoe.
Eu não sei nem quantas igrejas eu pastoreei. Em muitos lugares, né? Então o Espírito Santo diz, vá, Jesus vai estar lá. Ele sabe que Jesus vai estar lá. Não, o Espírito Santo não explica. Ele vai botando aquela força, aquela vontade, aquele poder, aquele ânimo. Aquele homem se levanta e aquele temor, vamos dar uma pedrada. Não, mas eu vou assim mesmo. Mas vamos jogar lá um tamborete na cabeça. Não, mas eu vou assim mesmo. Mas vão me cuspir. Não, mas eu vou assim mesmo. Chega lá, ele se depara com Jesus olhando. Não, ele se depara com um fariseu dizendo, ó, xeleléu, aqui não é um ladrão. Caba ruim, aqui eu não sou. Eu não, olha como eu sou bonito, olha a minha camisa, olha a minha roupa, olha o meu terno, como é bacana, olha como eu sou seguidores, 80 bilhões de seguidores. Eu tenho 4 vezes a população da Terra de seguidores, né? Igual os vídeos que entram às vezes na plataforma, em 2 dias tem 500 milhões de seguidores, de visualizações, né? Que é maravilhoso um negócio desse. É só se entrar, e aquela pessoa achar que é melhor ser você ser famoso com Deus, viu? É melhor quando você abrir minha boca. Ah, né? Tá certo. Pois eu vou orar, vou pedir a Deus. Não precisa saber fazer uma oração bonita, não. Precisa saber dizer, meu pai, eu fiz isso, estava errado. Esse homem disse, eu sou um pecador. Eu fiz isso, estava errado. Me perdoa, Jesus, conserta isso. O que é que você acha que vai acontecer? Por tudo que está escrito na palavra de Deus, por alguém que morreu por você, o que é que você acha que vai acontecer na sua vida? Quando você fala com Deus, ou com o Filho de Deus, ou com o Espírito Santo de Deus, o que é que você acha que vai acontecer na sua vida? Vai acontecer que o perfume do amor de Deus vai entrando. O bom perfume de Cristo está lá em Coríntios. O bom perfume que produz vida, né? Que é para a vida, para os que correm para a vida. O bom perfume de Cristo. É isso que eu estou pregando para a tua vida. Então, as lutas desse homem, as dores desse homem, ensinaram a ele humildade. A humildade precede a honra. A soberba precede a ruína. Eu não conto às vezes que eu era uma autoridade. Hoje eu sou uma autoridade eclesiástica, né? Mas eu era uma autoridade federal. E às vezes eu ia num canto e a pessoa me tratava tão mal naquele canto, com desprezo, a soberba maior do mundo. E um dia, quando ia resolver uma coisa bem importante, chegava no gabinete, quem é que estava sentado no birô do lado de dentro? E a pessoa ficava amarela, roxa, verde, lilás. Vai fazer o quê? Entendeu? Porque a soberba precede a ruína, mas a humildade precede a honra de Deus na tua vida. Só que a índole do empoderamento do Brasil, que todo mundo pode, daqui a pouco vai ser um negócio que ninguém pode mais nem olhar, nem falar, porque está todo mundo tão poderoso, né? Ninguém depende mais de Deus, todo mundo é empoderado, empoderada, todo mundo é autossuficiente, é praticamente uma bomba de Hiroshima elevada à 5ª potência de tanto poder que tem dentro dela, e não pode vir uma pandemia que quebra 1/4 da população da Terra, esse povo tão empoderado. Poder é Deus. Poder para te guardar, poder para livrar, poder para promover, para prover, para curar, para trazer para casa essa pessoa que você está achando que está longe. Ele tem poder, pode estar no Amazonas, pode estar no Rio Grande do Sul, pode estar no México, pode estar na Indonésia. Deus tem poder para trazer, guardado. Você não tem poder nem de mover o sol. Ele tem o poder de chegar assim e dizer, para. Você sabia que os astrônomos, está comprovado, os astrônomos comprovaram, a ciência comprovou, porque pelos cálculos da metafísica, não, da física quântica, eles conseguem comprovar que um dia o Sol parou por aqueles minutos. Um Deus que tem poder para isso, ele tem poder para coisas semelhantes, maiores e melhores para a tua vida. Porque ele te ama. Um Deus que deu o filho dele. Porque era a única maneira de te resgatar e resgatar a mim da danosidade do pecado. Esse homem disse, eu sou um pecador. E tem gente que tem orgulho de ser pecador e fica medindo a régua para baixo. Deus não é assim, não. Isso era antigamente. A régua de Deus não baixa, a gente é que tem que descer, se humilhar para entrar no tamanho da régua do padrão de Deus. Não é se soberbecendo contra Deus.
Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Não foi Jesus que chegou e disse, aí, pecador, tá falando de tu. Não, ele mesmo, ele não estava nem vendo Jesus, e Jesus olhando, eu amo demais, eu amo demais, eu amo demais. E o outro, não, o outro eu tenho misericórdia, mas esse aqui eu amo demais, eu amo demais. Vou guardar a história dele e vou escrever num livro que vai ser mais lido na Terra. Vai se chamar a Bíblia. Conta aí a história dele. Pum, pum, pum. A humildade. Tá certo? A humildade. O fariseu tá lá, né? Eu dizimo, eu dou isso, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço, eu faço. O homem humilde, ele diz, eu sou isso. Eu sou fraco, sou falível, eu necessito de ti, meu Deus. Eu necessito de ti, Jesus. Muda a minha vida. Às vezes era o trabalho dele, mas a felicidade não era a companhia da vida dele. E Deus traz felicidade, Deus traz família, Deus traz saúde, Deus traz paz. Todas essas coisas fluem do trono de Deus. E as outras que saem na internet, nos aplicativos, não sei o quê, sai do quinto dos infernos. E todo mundo valoriza e acha que é normal. Já tem até lei favorecendo isso no Brasil, né? Favorece. Tudo que é ruim aparece lei para favorecer. Mas a palavra de Deus diz que tudo que é bom, que é saudável, que te leva para cima, que puxa para o alto, procede do trono de Deus. Você sabe que o fariseu, Jesus chamava de hipócrita? Você sabe o que é hipócrita? Hipócrita naquele tempo era aquele que faz teatro, aquele que fala atrás de uma máscara. E isso tem muito hoje, né? A pessoa fala assim, pelo amor de Deus, que bicho descarado, que pessoa descarada. Você sabe que aquilo não é real. A pessoa fala atrás de uma máscara, fala com uma sinceridade tão grande, com uma certeza tão grande, que eu não sei a quem está, mas ele não fala para Deus, ele fala para enganar as pessoas. A gente vive hoje essa sociedade de enganos. Deus é verdade e é vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E quem quer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha que Deus maravilhoso. Tá certo? Fariseu é hipócrita, fala mascarado, né? Atuando atrás de uma máscara, uma peça teatral, né? Vai chegar o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito, em verdade. Eu acho que é a hora. Jesus olha para aquele homem e a pergunta para os outros: qual desses dois aí saiu justificado? Ninguém é doido. Era Jesus que estava perguntando, né? Eu tinha guardado outro hino para a gente refletir hoje à noite. Eu tenho um violão aqui atrás de mim. Mas me falaram que se você estiver tocando com instrumento, aí o YouTube derruba, né? Então, por isso que vai. E ainda mais que eu estou asmado hoje. Mas é para você receber da parte de Deus. Diz assim: tenho esperado esse momento, tenho esperado que viesse a mim. O homem que foi lá. Tenho esperado que me fale, tenho esperado que estivesse assim. Eu sei bem que tens passado, vivido, né? Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, mas permaneço do teu lado.
Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Jesus saiu daquele encontro e na próxima semana, aí verdadeiramente o pegaram, o prenderam, o açoitaram. Mas as palavras que ele falou viraram perfume, viraram essência. Não tem como retirar da terra. O poder das palavras que ele falou perpetuarão por toda a eternidade, ecoará por toda a eternidade. Passa céus e terra, mas essa palavra não passará, diz a Bíblia Sagrada. E ele aspirou, ele entregou a sua vida. E o último momento de Jesus falando aqui na terra, ele disse: Pai, guarda esses pequeninos, esses que estão aqui olhando para mim agora, os que estão escondidos e os muitos que virão, para que nenhum se perca. Porque quando eu estava aqui, eles andando comigo, ninguém se perdeu. Amas com o amor que tu me amaste. Aspirou e entregou seu espírito a Deus. Você vai ver a encenação amanhã. A terra abriu a sua boca, enterraram a Cristo Jesus, mas ele tinha falado que ao terceiro dia iria ressuscitar, porque não tem como matar o amor, não tem como matar o amor de Deus, e o nome do amor de Deus se chama Jesus Cristo, o Filho, o Messias, o Filho do Deus Altíssimo. Seja curado, seja sarado, seja renovada, seja renovado. Se fortaleça em Deus nessa noite. Receba cura no corpo, na alma, no espírito. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Amém. Nós somos o programa Dias Melhores e eu sou o pastor José Marconi. Eu peço carinhosamente, você que nos acompanha, se inscreva lá no programa Dias Melhores no YouTube. Eu tenho milhares e milhares de seguidores. Kauai, eu tenho 2 milhões de visualizações. 2 milhões. TikTok, Instagram tem... Mas o YouTube, por que eu faço apelo para o YouTube? Tem muitas pessoas da minha idade, eu assisto na televisão. Então, o YouTube é a pessoa mais 45, 50 avante, ele deita no ambiente dele, no sofá, na cama, na rede, seja lá onde for, e ele assiste na televisão, tá certo? Quanto mais idade a televisão é melhor, é ampla. A pessoa liga ali, não tem que ficar mexendo nada, ou no controle, e então... nos ajude nesse sentido. Nos ajude a divulgar o Evangelho. Fica na paz, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Paz.